Continuando a nossa treta sobre identidade pessoal, a identidade é marcada pela alma, a identidade é marcada pelo corpo, ou, no tema de hoje, a identidade é marcada pela memória, pela consciência. E aí, o que vocês acham? A gente vai ver hoje todos os problemas vinculados, né, e as tentativas de solução. A ideia de que você é você pela continuidade de memórias que vão ali se concatenando e constituindo isso que você chama de eu. Então vem com a gente para vocês darem uma olhada nesse episódio. Esse aí é Rodrigo R. de Carvalho, eu sou Pedro Cortá e começa mais um Não Precisa Copiar. Desde a antiguidade, né, as discussões a respeito da sobrevivência da alma ou da vida após a morte, através de outro meio, povoam aí os debates teológicos e filosóficos. Para muitas tradições, não só religiosas quanto filosóficas, a ressurreição ela é um tema fundamental, né, que vai aparecer e que vai ser bem estruturante dessa metafísica que explica a realidade e o ser humano. No século XVII, o tempo que o Locke está escrevendo, isso era um debate quentíssimo, com as grandes navegações, as descobertas de outros povos, outras religiões, várias discussões desse tipo começaram a ser feitas. No cristianismo, a ideia da ressurreição dos mortos leva a essa pergunta. Aquele que vai ser ressuscitado, ele é realmente eu? Afinal, meu corpo foi destruído? O que a gente tem aí? De um lado, você tem a ideia de que nós temos a alma, e que é ali que está a nossa identidade, mas algumas pessoas acreditam que parte da nossa identidade está ligada, sim, ao nosso corpo. Mesmo que você não seja estritamente materialista, você pode achar, por exemplo, que uma alma desencarnada ela vai ter uma identidade diferente de uma alma encarnada aqui em mim agora, com esses limites de visão que eu tenho, os limites de audição que eu tenho, que são coisas diferentes, percepções de identidade diferentes. Mas essa última posição, né, ela gera um bocado de dificuldades. Uma das dificuldades é que a gente percebeu, né, a ciência moderna já revelou aí, que no decorrer do tempo, nosso corpo passa por constantes transformações. E ele se renova de tal maneira que, sei lá, no decorrer de, sei lá, 10, 15 anos, não existe nenhuma célula que é a mesma célula de quando a gente, né, nasceu. Então a gente vai renovando e esse corpo ele não é uma coisa fixa, uma coisa essencial que está ali nos acompanhando a vida inteira. Então, como seria possível que esse corpo fosse restaurado, num pós-vida, num outro plano, igual, idêntico ao corpo anterior? Então, uma pergunta: se uma tribo canibal que consome o corpo da outra tribo, consome ali a carne, ela passa a adquirir propriedades da outra pessoa? Ou não, ela continua sendo a mesma pessoa? Então, você percebe como essa, digamos assim, fixação no corpo físico gera alguns problemas para o tema da ressurreição e para o tema da própria identidade através do corpo? Os cristãos ali da época do Locke estavam muito paranoicos com esse negócio de canibalismo, mas eles têm um ponto aqui: se a minha identidade depende do meu corpo e parte da minha matéria foi consumida por outro ser humano, no momento da ressurreição, quem vai ficar com essa matéria? Porque esse enigma da transformação que o Rodrigo falou, ele é difícil de resolver porque o processo é muito lento. A cada respirada você perde alguns átomos e ganha novos átomos. Mas se fosse abrupto, morri aqui, meu corpo apodreceu, e lá na frente fui ressuscitado com novos átomos, um corpo novo. Parece estranho que aquela pessoa seja eu, porque aqueles átomos não têm nada a ver com a minha história, com o que aconteceu até aqui. E aí a pergunta persiste: se Deus for restaurar você com os seus átomos originais, com o que estava no seu corpo na hora da sua morte, o que a gente faz com o que ficou com o canibal? Ele comeu, virou parte dele e agora está entre duas pessoas. Para onde vão esses átomos? Como é que eu faço esse corpo original? Esses são todos problemas que começaram a perturbar as almas filosóficas desse século. Adicionalmente, esse problema que o Rodrigo falou, mesmo que a gente não tenha muitos canibais hoje em dia, eu vou morrer, meu corpo vai ser consumido pela natureza e essa matéria eventualmente pode ir rodar pelo corpo de outras pessoas. E aí, como é que fica essa divisão de átomos? No entanto, não é como se, né, Pedro, a tese da alma também fosse super tranquila, né, resolvesse todos os problemas. A gente tem uma certa dificuldade também de corroborar essa tese e de explicar por que, que a alma é um bom critério para concentrar essa identidade e para explicar por que, que é possível que, com a morte do corpo, essa identidade se preserve nessa parada, nessa tal parada chamada alma, que vai para o outro plano. Se vocês lembrarem lá do nosso episódio da alma, né, algumas pessoas levantavam a tese de que seria possível então essa alma se dividir em vários corpos diferentes e ocupar esses corpos
que, de alguma maneira, a gente teria que dizer que é a mesma pessoa, se a tese da alma estiver correta, o que não faz o menor sentido para nós mesmos. Então, essa ideia de que dois corpos diferentes interagindo teria a mesma alma e seria a mesma identidade. E aí levanta, né, um outro problema, que é o problema do nosso tópico de hoje, do tópico da memória. Se eu, antes dessa encarnação aqui, habitei um outro corpo, mas não guardo nenhuma memória dele, será que eu posso dizer que eu de fato habitei esse corpo? Então, a memória não seria um elemento essencial para eu dizer que sou eu ali, ou que foi eu ali? Então, esse é o tema que a gente vai tentar discutir aqui. Será que a memória não é um elemento mais essencial para determinar a identidade de uma pessoa? Bom, e no exemplo a gente já consegue ver isso. Como a alma é algo imaterial que a gente não consegue detectar, se eu tivesse vivido outras vidas e não me lembrasse, não haveria uma continuidade entre essas pessoas. Então, como é que eu ia saber? E aí, a proposta do Locke é que, na verdade, o critério tem que ser essa consciência, essa memória. E para poder mostrar isso, ele faz uso de um experimento mental que ficou conhecido como o experimento mental do príncipe do sapateiro. Como é que é o experimento, Rodrigo? Então, imagina uma cidade, né, que tem um príncipe e um sapateiro. Claro, obviamente, o príncipe mora no palácio, no castelo dele, e o sapateiro na sua casinha normal, né, comum de sapateiro, de profissional liberal. Só que durante a noite, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transfusão de memórias. Então, o sapateiro, quando acordar de manhã, ele não é o sapateiro, ele é o príncipe. Ele tem todas as memórias do príncipe, ele se identifica como príncipe. E aí a pergunta que o Locke vai lançar para vocês e para nós é qual? Quem é o verdadeiro príncipe? Quem é o verdadeiro sapateiro? Aquele que detém o corpo de sapateiro e de príncipe ou aquele que detém as memórias de sapateiro e de príncipe? Percebe qual é a dificuldade? Então, a pessoa que está no corpo do sapateiro, ela se lembra do palácio, ela se lembra de tudo que o príncipe já viveu, ela se lembra como portar na mesa de jantar de nobres, ela se lembra de tudo que constitui a vida do príncipe. Então, essa pessoa, com as memórias do príncipe, mas no corpo do sapateiro, é o príncipe. É essa pessoa que faria sentido a gente elogiar ou punir pelas coisas que o príncipe fez. Se o príncipe fez bem, parabenizar, e se o príncipe fez mal, criticar ou punir. Então vamos imaginar que antes de a troca acontecer, o príncipe foi lá e cometeu um crime terrível. E na manhã seguinte, quando o sapateiro acorda no corpo do príncipe, ele é algemado e levado, vai ser deserdado, vai ser executado pelo seu crime. Seria justo que isso acontecesse? Ou a pessoa que tem as memórias de ter cometido o crime e que é a verdadeira autora do crime é o quem está no corpo do sapateiro, que é a consciência e memória do príncipe. Então esse é o debate que, né, com essa provocação, o Locke quer discutir com a gente o seguinte: será que a identidade pessoal mora no corpo, na alma ou nessa consistência da memória? Então é isso que ele está querendo demonstrar para vocês, refutando a tese do corpo, né? E dizendo que a questão da alma talvez seja um pouco vazia, né, Pedro, para discutir esse assunto, que a memória seria um elemento muito mais palpável para a gente, como no caso do exemplo, para a gente encontrar onde de fato reside a identidade pessoal. E aí cito Locke que diz o seguinte sobre esse assunto. Pois, uma vez que a consciência sempre acompanha o pensamento, e é isso que faz cada um ser o que chama de si mesmo, e, assim, distingue-se de todas as outras coisas, pensantes, nesta única coisa consiste a identidade pessoal. Ou seja, a mesmidade de um ser racional. E na medida em que essa consciência pode ser estendida para trás a qualquer ação ou pensamento passado, até lá se estende a identidade dessa pessoa. O que você achou dessa ideia do Locke, Rodrigão? Eu acho que a ideia da consciência ou da memória como elemento da identidade eu acho muito boa. Eu vejo uma outra dificuldade aqui, que é a seguinte: os materialistas, os defensores do corpo, vão dizer que a memória nada mais é do que um registro no cérebro, né? Então eles vão tentar escapar disso daqui, dessa crítica, dizendo que a memória também é física, também está no corpo. Tornaria impossível o exemplo, né, de você transferir as informações de memória para outro corpo, né? Mas eles vão defender isso aqui, vão falar esse experimento mental ele não é plausível, ele não faz sentido, porque não é possível isso acontecer, tendo em vista que as memórias estão no cérebro. De outro modo, os espiritualistas iam dizer o contrário, né? Falando que as memórias estão na alma. Você, como bom platônico, sabe, né? Que tudo mora na alma. Então, na verdade, o que aconteceu nesse exemplo foi que a alma mudou de corpo. Exatamente nesse estilo, né? Se eu fosse você, da magnífico Tony Ramos e da. Como é que ela chama? Glória Esqueci o nome. Pires. Glória Glória Pires. Pérez. Glória Pires, Glória Pires. Glória Pires? Que Glória Pires, tá maluco?
É por isso mesmo? Bom, nossa memória falhou, Rodrigo, então acho que compõe bem com o episódio. Eu acho que isso não é um problema de verdade, porque a grande solução do Locke é tirar o problema da esfera da substância. Tanto os dualistas quanto os materialistas, eles têm uma dificuldade de explicar onde está a identidade nessa substância que eu falei. Ah, tá no cérebro, mas o problema da nossa contínua mudança, inclusive do cérebro, ele persiste. E o pessoal da alma, a mesma coisa. Ah, tá na alma. Tá, mas cadê a alma? Me aponta a alma. A memória é algo que eu consigo mensurar, registrar, medir, ver se a pessoa tem ou não. Então ele soluciona esse problema. Eu tiro da esfera da substância. E aí, tanto faz. Você quer acreditar que está na alma, quer acreditar que está no corpo, tanto faz. Aquele livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Humberto e Mariana, ele fala lá das evidências de memórias que as pessoas têm que não são explicadas por meios normais, são atípicas essas memórias. Então, você vê que são caras mais puxados para o dualismo que vão usar esse recurso aí que você falou, mas isso não é um problema, isso é uma solução. Eu acho que é uma boa saída, resolve os piores problemas do fisicalismo e do dualismo, te dando uma opção. Mas, se fosse perfeito, o programa acabava agora, né, Rodrigo? Então vamos seguir. Rodrigo R. de Carvalho, temos um ouvinte que, quando ele lembra, ele faz um Pix de R$ 5. Aí, às vezes, ele fica meses sem fazer, ele vai lá e faz um Pix de R$ 40. Me diz aí, se esse ouvinte que está desmemoriado quiser deixar o pagamento dele regular, caindo bonitinho, em vez de ter que ficar mandando para o nprecisacopiar@gmail.com quando ele lembrar. Se ele quiser um negócio regular que cai certinho, que ele pode até se esquecer que o Não Precisa Copiar existe e vai continuar caindo, o que ele pode fazer? Se ele é uma pessoa, né, problemática, desmemoriada como eu, ele vai chegar lá e vai colocar no Catarse, cadastrar o magnífico cartão de crédito dele e vai descontar todo mês R$ 5 e colaborar aí. Não precisa copiar, continuar existindo. Não precisa copiar que tá mal das pernas aí, não consegue nem pagar o programa de gravação Riverside dele. Então, se ele estiver sobrando um pouco mais de dinheiro, ele cadastra vintão e pode também relaxar, dormir tranquilo, que o Não Precisa Copiar continuará resistindo à maré. Então chegou aquele momento magnífico da gente tentar dar uma definida, né? Chegar a algum ponto. A gente só botou o problema, né? E ainda não conseguiu avançar. Então vamos tentar avançar. Então a pergunta básica desse programa, do programa de memória, é: como que eu posso defender a tese de que o Rodrigo do momento anterior e o Rodrigo que está gravando neste exato momento são o mesmo Rodrigo? Eu dependo apenas da memória para isso? Se o Rodrigo de agora não tiver lembranças de atos acontecidos anteriormente e ninguém tiver lembranças desses atos, eles não aconteceram, não foi a mesma pessoa? Então esse vai ser o problema que a gente vai tentar discutir agora. Então vamos lá. Morri agora, tive um infarto. Aí, de repente, eu acordo. Eu lembro de estar gravando no NPC, lembro de sentir um aperto no peito, lembro de cair, e aí agora eu acordei, estou num lugar, tem várias pessoas lá falando comigo, e aí, Pedro, tá bem, isso aqui é o pós-vida, tal religião tá certa, infelizmente você apostou errado, vai pro inferno, já era, ou então se forem os espíritos que estão certos, você agora vai ter que estudar a sua vida e ver seus erros, ou se for, sei lá, quem mais temos aí, se for os satanistas que estão certos, caraca, você foi cristão, se fudeu. Então aí acordei lá e eu lembro do que aconteceu aqui. Isso significa que eu sou a mesma pessoa que morreu. Essa pessoa que acordou lá é a mesma pessoa que morreu aqui, certo? Simples assim. Se um momento anterior é lembrado por mim, então quer dizer que eu sou a mesma pessoa que viveu aquele momento. O magnífico Leibniz, né, filósofo moderno alemão, ele fez uma seguinte sugestão para a gente também lidar com esse problema. Mais um experimento mental para vocês. Se vocês pudessem, agora, nesse exato momento, se tornar Elon Musk, se tornar o maior bilionário da face da Terra. Só que para isso, vocês teriam que zerar sua memória, para a gente embutir lá todas as memórias do Elon Musk em você. Você aceitaria? Você toparia essa possibilidade? Sabendo que a pessoa que abriria os olhos não seria mais você, tendo em vista que todas as memórias, comportamentos, consciência, subjetividade tinham sido apagados e sobre ela outro se instaurou? Seria você se tornando bilionário ou não seria? Você toparia ou não toparia essa possibilidade? Então a gente vê pelo exemplo do Leibniz que a nossa memória está extremamente ligada
a nossa identidade. Alguém que não lembra de nada que eu vivi, não lembra das pessoas que eu amo, não parece ser a mim mesmo. Então a gente tem um argumento a favor dessa definição que foi oferecida. Só que mesmo com a defesa do Leibniz, já no início das suas propostas, o Locke sofre duras críticas. Por exemplo, do bispo Joseph Butler e do filósofo Thomas Reid. E para explicar nessas objeções que esses dois vão fazer, a gente precisa fazer uma distinção entre memórias reais e memórias falsas. Ou aquelas memórias que pregam peças, né, Pedro? Pedro e eu temos um problema gravíssimo de memória. E ele vai contar uma história para vocês sobre uma festa no Beco do DCE, aqui da UFJF, que consegue expressar bem essas dificuldades da memória, e você confiar na memória como critério último. Então, em 2015 eu fiz intercâmbio, eu fiquei 6 meses fora. Antes do intercâmbio, de 2012 até o primeiro semestre de 2015, nós andávamos num grupinho ali de 7, 8 pessoas, para cima e para baixo, vivia junto, final de semana junto, tudo a gente fazia junto. E aí, de repente, eu fui removido desse grupo para ir fazer o intercâmbio. Quando eu voltei, as pessoas estavam me contando histórias do que tinha acontecido na minha ausência. E várias vezes aconteceu o que eu vou contar aqui agora, que é as pessoas contarem uma história, por exemplo, uma festinha que aconteceu, uma festinha do DCE, que aconteceu no Bequim, em frente ao DCE, na época que a UF ainda permitia essas festinhas, e as pessoas estavam contando e me perguntando coisas, me apontando coisas. Então, eu lembro que era um episódio de uma amiga nossa chegando num cara, e aí você lembra como ela parecia um lince, um predador atacando o cara, assim, olhou de longe, foi andando até ele, e aí eu fiquei assim, não. E aí todo mundo do grupo ficou, como não, Pedro? Você estava lá, você viu. Eu, não estava lá. Essa festa aconteceu enquanto eu estava no intercâmbio. E aí todo mundo ficou desacreditado. Como assim você não estava lá? Eu lembro de você lá. A história do Luiz balançando o pezinho também é outra história desse tipo. Eu não estava presente, só que de tanto contarem a história, imaginando que eu estava lá, porque nós andamos juntos antes e depois desse período de 6 meses, as pessoas criaram a memória de que eu estava presente, mas eu não estava. Então existem um sem número de memórias suas que são assim. Tem muita gente, por exemplo, que tem uma primeira memória que não é uma memória de verdade, é algo que os pais contaram e eles acham que lembram disso. Você reconstrói, né? Você constrói a memória. E de outra Exato. forma também, já aconteceu várias vezes no nosso grupo, da gente contar tantas vezes uma história para alguém que depois ela começa a recontar a história, se inserindo na história como se ela tivesse visto. Mas ela não viu. Ela só Exatamente. ouviu Exatamente. várias vezes essa memória. E, inclusive, quando eu e Pedro estávamos fazendo a graduação, fizemos uma disciplina chamada Teorias da Personalidade 2, né? Com a magnífica Fátima Coro Preso. Coro Preso, né, Pedro? A gente chamava ela de Caro Fat preso, Show. não? Caro Preso. Acho que A é. gente chamava ela de Fat Show, porque era uma professora muito boa, a aula dela era sensacional. E aí ela apresentou os estudos de Elizabeth Loftus sobre a memória. É uma parada curiosíssima, porque o que ela vai tentar determinar? Que a memória ela não é um filme gravado, né? Que você quebrava, o pessoal aí da fita, né? Quebrava aquele pedacinho da fita para não deixar ninguém gravar por cima do seu filme. Então a memória não é esse filme gravado, ela é construída e reconstruída a todo momento. Então ela usa elementos de um julgamento e mostra como que o advogado consegue manipular as testemunhas. Então, se eu chego para você e falo como era a cor do bandido que chegou lá no assalto, então a cor do carro do bandido que chegou no assalto, então você já vai pressupor que tinha um carro. Então sua memória vai buscar algum carro lá e vai falar, era azul. Mas você não viu a pessoa chegando naquele carro, mas como ela sugeriu que tinha um carro e você viu um carro azul, você associava as duas coisas e produzia uma memória falsa a partir desses eventos. Então, o objetivo da Loftus é tentar descobrir exatamente como funciona a memória, para saber se a bichinha é confiável mesmo, ou se nós temos mais dificuldades ainda para debater essa teoria da identidade através da memória. O artigo que a gente leu nessa disciplina, Rodrigo, ele falava sobre um experimento dela de tentar plantar memórias falsas em voluntários, e ela descobriu que 25% das pessoas envolvidas lá no estudo lembravam-se de ter se perdido no shopping e ter sido resgatadas por uma pessoa estranha, só que isso nunca tinha acontecido. Era uma memória que ela plantou ao longo de semanas, entrevistando as pessoas, ela foi fazendo certas perguntas, como você descreveu, e as pessoas começaram a assimilar esses elementos e constituir essa memória falsa na cabeça delas. Então está colocado qual que é o problema, né? Dessa memória aparente, dessa memória que você, de alguma maneira, produziu ou constituiu. Então, se for verdade que você se lembra de memórias de outra vida, a tese de que a consciência pessoal vem da memória, vem da consciência,
ela se fortalece. Mas isso só pode ser verdadeiro se forem memórias reais e não memórias aparentes, memórias construídas e sugeridas e reconstruídas. Não sei se a gente vai conseguir colocar no episódio para vocês, por causa dessas questões de copyright, né? Eu não preciso copiar, está sendo atacado pela grande mídia. Estão tentando derrubar nossos programas antigos, mas nós estamos resistindo. Mas se a gente conseguir tocar, ele vai tocar agora o áudio do Henrique Cristo. Se nada tocou, então eu vou te explicar. É uma entrevista que foi feita com o Henrique Cristo num programa de auditório, e o Henrique Cristo é uma pessoa que se diz ser Jesus que retornou. Então, os cristãos têm essa ideia de que Jesus vai voltar, e o Henrique Cristo aposta que é ele, Jesus, que voltou. Quando o Henrique Cristo fala das coisas que aconteceram na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, ele fala como se fosse uma memória dele. Então ele fala assim, eu me lembro de tal coisa, o pai me disse tal coisa lá no jardim, tal coisa aconteceu comigo. Então ele diz que ele se lembra das coisas que Jesus viveu. Pelo critério da identidade pessoal da memória, Rodrigo, isso significa o quê? Que ele é Jesus. Exatamente. Se a gente não tiver uma boa forma de diferenciar as memórias aparentes das memórias genuínas, a gente teria que reconhecer que Henrique Cristo é Jesus e estamos todos perdidos, porque ele tem, sei lá, 100 seguidores, então o resto do mundo está ferrado. Embora essa definição pareça fazer sentido, né, eu falar que, olha, eu sou eu quando eu consigo, né, determinar que aquela memória de fato é minha, é originária minha e aconteceu de fato comigo. Então, essa vinculação entre identidade pessoal e a memória original, ela parece ser bastante plausível. Só que ela cria um problema lógico que nós chamamos de circularidade. O que é o problema lógico da circularidade? É justamente a dificuldade que você tem de sair desse círculo e poder comprovar essas memórias como genuínas. Então você vira para mim e fala, Rodrigo, quero saber se essa pessoa que estava lá nessa festinha do DCE era mesmo você. Aí o que eu vou fazer para declarar que era mesmo eu? Eu vou mostrar que essa memória era genuína. Falando o quê? Não, era mesmo eu, porque eu me lembro claramente de ter vivido genuinamente, originariamente, essa memória e vou relatar ela para você. Então, eu aponto para a memória original para defender que eu sou eu, e eu defendo eu através da memória original. Está aí o círculo criado. Eu não consigo, então, de alguma maneira, criticar e demonstrar essa possibilidade de vinculação das duas coisas, porque elas são meio que identificadas nesse círculo lógico. Para resolver esse problema, o filósofo australiano Sidney Shoemaker propôs o conceito de quasi-memória. Então, o que é uma quasi-memória? É uma experiência que atende 3 critérios. Primeiro, é algo que parece que a gente lembra. Segundo, é algo que alguém realmente teve na sua mente. E terceiro, é algo que é causado por uma experiência real. Então, a gente tira do causado por mim para causado por uma experiência real. E como é que funciona essa distinção, então? Eu não preciso mais pressupor que aconteceu comigo. Então, eu não caio no problema da circularidade que o Rodrigo colocou. O conceito de eu, ele não vem antes do conceito de memória genuína. Ele vai vir depois. O que eu preciso olhar antes é se essa memória foi causada por algo concreto de fato. Então, há uma conexão causal entre a formação dessa memória em mim e os eventos que eu me lembro. No caso do exemplo do Henrique Cristo. Henrique Cristo, de fato, viveu a vida de Jesus lá no Novo Testamento e agora está encarnando aqui, ou essas coisas foram causadas na mente dele por outras causas. Eu realmente me lembro de estar nessa festa que a gente falou do DCE, ou essas memórias foram causadas em mim pelos meus amigos recontando a história todas as semanas para pessoas diferentes. Se a memória veio de um evento concreto, aí ela é uma memória genuína, se tem relação causal entre o evento e a memória. E isso daí acaba de resolver o nosso problema do príncipe e do sapateiro, né? Então, vamos pensar de novo. Então, o momento do príncipe que estava no seu próprio corpo de príncipe anterior, ele teve memórias, e quando a sua memória é baixada no corpo do sapateiro, num segundo momento, ele ainda mantém aquelas memórias do corpo que ele estava no corpo dele mesmo, né? No corpo do príncipe. Então, nesse aspecto, tudo que ele lembra da vida de corpo de príncipe dele é uma experiência, é alguma coisa que ele lembra, é uma memória que ele teve e é um evento, uma experiência real que realmente aconteceu. Então ele cumpre todos os requisitos da teoria do Shoemaker aqui. Isso gera um outro problema, que é um problema epistemológico, que, por exemplo, como é que eu, olhando de fora, o príncipe se comportando como um sapateiro e um sapateiro se comportando como um príncipe,
vou saber que eles são as pessoas trocadas, porque esse sapateiro aqui, as memórias que ele tem foram causadas pela vida de príncipe dele. Eu não tenho como saber isso. Só Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo tem como saber se o Henrique Cristo é ou não Jesus. Eu não tenho como saber isso. Então gera um outro problema. Vamos ver se eles resolvem. Mas, por enquanto, resolveu o problema das memórias genuínas. E aí a gente viu, então, que essa versão aí 2.0 do Rodrigo está melhorada. Agora a gente tem um critério para separar memórias falsas de genuínas, mas ela ainda tem problemas, como eu apontei. Então vamos ver quais são os desenvolvimentos dessa ideia. E aí, querido espectador, o seu grupo mais íntimo de amigos já plantou uma memória falsa em você? Você se lembra de alguma coisa que nunca aconteceu com você? Diz aí pra gente nos comentários. Você chegou até aqui, ajuda a gente curtindo esse episódio, tá aí, ó. Olha aí quantas visualizações teve, quantas curtidas teve. Vocês não conseguem chegar e dar aquela curtidinha colaborando com a gente. Comenta, responde a nossa pergunta e compartilha para alguém que vai gostar desse conteúdo, que pessoal da psicologia aí que se amarra nisso, pessoal do direito que adora manipular a memória dos outros. Então, dá uma compartilhada e ajuda a gente.